Como diz o Salmo 127, no versículo 3, eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Vamos falar sobre essa herança e hoje vou contar o meu testemunho sobre o meu primogênito, Rafael. Eu tenho a certeza que vai ser muito lindo e vai edificar a sua fé em nome de Jesus. Eu vou rodar a vinheta e até já! E hoje estou aqui com mãe de 3 crianças maravilhosas e eu sou muito grata a Deus por isso. Ser mãe é realmente uma dádiva de Deus, é realmente uma herança de Deus na nossa vida. E nós, mulheres, vida era ser mãe, apesar de muitas situações na minha vida que eu vivi e que me fizeram acreditar que eu nunca mais iria ser digna de ser mãe. Afinal de contas, isso já não era para mim. E Deus me mostrou realmente que as coisas não funcionam assim. Então eu sou muito grata a Deus pelo milagre que Deus fez na minha vida, porque para mim foi um milagre. Eu tenho a certeza absoluta que todas as mulheres hoje em dia querem ser mães. E foi quando eu falei com o meu esposo, nós chegámos à conclusão que depois do casamento, passado muito pouquinho tempo, iríamos começar a tentar o nosso primeiro filho, visto que já tínhamos os dois 30 anos, deixámos mesmo até à última, casámos e queríamos ser papás, e foi quando nós começámos os primeiros treinamentos. Ao fim de algum tempo, não é? De muito pouco tempo, eu engravidei. Foi no dia 1º de agosto do ano de 2010 que eu descobri que eu tive o meu positivo do meu primogênito, do meu bebezinho, o Rafael, e foi uma coisa assim, eu estava no quarto de manhã, eu tinha comprado um teste de gravidez, eu não queria comprar aquele teste, meu marido é que cismou que eu podia estar grávida, e eu não estou, porque eu já tinha vivido uma experiência em que estava e não estava, então eu não queria estar só com aquele sentimento que podia estar, mas não queria fazer o teste com medo que eu desse negativo. Então o meu esposo, nós vamos à farmácia comprar o teste, e eu comprei o teste, mas eu não fiz o teste nesse dia, fiz no dia a seguir de manhã, bem cedo, na primeira horinha da manhã, e quando dei de caras, o meu positivo estava lá. E eu fiquei maravilhada, saí da casa de banho, vai ser pai, nem foi assim, nem tive tempo de sei lá, arquitetar uma coisa mais romântica, não. Eu acordei, vai ser pai, ele ficou maluco também. Deve ter sido muito bom para ele acordar de manhã, ouvir essa palavra, vai ser pai, tenho a certeza que sim. Como nós somos pessoas muito seguras, assim, certo, há pessoas que normalmente, eu também aconselho a fazer isso, mas nós nem pensámos nessa hipótese, contámos logo para toda a gente e graças a Deus tudo correu bem. Mas o Rafinha é uma criança muito especial. Eu sabia que aquela gravidez era uma gravidez muito abençoada, porque foi uma criança que foi muito, muito desejada. Era uma herança realmente de Deus, e Deus concedeu aquela gravidez para eu cuidar daquela criança, e eu aqui estou a cumprir o meu papel de mãe, a cuidar dele, não é? Porque Deus concedeu-me essa graça e eu fico muito feliz. Porém, eu vou contar o meu testemunho acerca da gravidez em si. A gravidez foi uma gravidez tranquila, mas a partir das 37 semanas eu desenvolvi um quadro de pré-eclâmpsia. O que é pré-eclâmpsia? Na época eu não sabia o que era a pré-eclâmpsia, eu não tinha tanta noção da gravidade e do problema que isso pode gerar nas mães e nos nossos bebés. Antes disso eu estava na igreja e eu tinha recebido uma profecia de um profeta que tinha ido lá, e isso foi muito forte. Ele orou por mim, quando ele orou por mim, ele falou claramente, eu vou-te dar um livramento, Deus falou mesmo, vou-te dar um livramento, e no dia em que tu tiveres essa criança, tu vais perceber, um dia mais tarde, o livramento que eu te dei, porque será um grande livramento. Então, passado muito pouco tempo, eu desenvolvi uma pré-eclâmpsia, e na altura eu estava meio anestesiada, eu não tinha tanta noção da gravidade da situação, mas para vocês terem uma ideia, não sei se vocês sabem o que é a pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é uma doença súbita que basicamente, geralmente ela normalmente é as primeiras gestações. A mãe começa a ter a pressão alta
e o facto da pressão ser alta, isso vai fazer com que o bebê não desenvolva mais, ou seja, deixe de crescer, deixe de se alimentar, e isso gera um risco de vida tanto para o bebê como para a mãe. Então eu desenvolvi, e já conheci, inclusive ouvi falar já de casos de pessoas que morreram mesmo por causa disso, porque isso, devido à pressão sanguínea, pode causar uma hemorragia cerebral e aí já, portanto, pode causar AVCs e assim sucessivamente. Eu realmente, quando eu engravidei, eu era uma miúda magrinha, eu não tinha problemas nenhums de obesidade na altura, e realmente eu desenvolvi esse quadro de pré-eclâmpsia subitamente às 37 semanas. A minha pressão começou a subir muito, 16, 17, 18, já era bastante, até que chegou uma altura que faltavam 15 dias para eu ter o meu filho, e eu fui submetida a alguns exames, e então eu tive que ficar internada no hospital. Fiquei internada às 37 semanas e portanto fiquei uma semana internada, sempre com acompanhamento médico, a receber medicações para manter a pressão normal. Eu tinha muitas dores de cabeça, eu tive ali uma semana só a receber aquele tratamento, e quando eu concluí as 38 semanas, portanto faltava uma semana para fazer as 38 semanas, e às 38 semanas induziram-me o parto. O parto foi induzido, eu tentei sempre o parto normal, a minha intenção era sempre um parto normal, mas o colo do útero ele estava muito verdinho, então eu não estava pronto para nascer. Uma coisa é nós estarmos já no final da gestação e naturalmente as coisas, é um processo natural, o colo do útero fica maduro, isso faz com que as dilatações sejam mais fáceis, o bebê consiga passar ali para aquele lugar, não é? E portanto realmente isso não aconteceu comigo. Nós tentámos, induzimos de 3 maneiras. Eu pus uma fita, pus um gel e não me lembro o que é que foi, um comprimido, e não foi bem sucedido. Eu tive 3 dias de indução do parto, 3 dias o último dia foi terrível, o segundo dia foi terrível, eu tive que colocar aquela sonda e eu pus aquilo em sangue, mesmo sem anestesia, aquilo fez muita impressão, foi uma coisa horrível. Depois eu tinha que estar sempre naquela posição, porque eles tinham que ver os batimentos cardíacos do bebê e a minha pressão arterial, ou seja, eu tive que estar sempre naquela posição, porque se não estivesse noutra posição não se conseguia ouvir o coração, então eu fico ali sem comer. Foi difícil, foi um processo doloroso, sem dúvida alguma. Só quem passa por isso realmente é que sabe a dificuldade que é. E no terceiro dia, que por lei em Portugal, quando um parto é induzido, no terceiro dia eles têm que partir para a cesariana, então foi quando apareceu lá uma enfermeira com umas unhas enormes, umas unhas enormes vermelhas, ainda por cima, depois de tantos toques que eu levei, que eu cheguei a uma altura que eu disse que a partir de agora acabou, ninguém vai tocar mais aqui porque eu não permito, eu não admito isso, porque às vezes era de 15 em 15 minutos passava lá alguém para fazer um toque, eu achei isso inadmissível. Então faziam-me o toque, e o último toque que eu levei com essa enfermeira, ela arrebentou-me a bolsa. Quando arrebentou a bolsa eu fiquei constrangidíssima, porque poderiam-me ter dito ao menos que ia fazer isso, não é? Foi assim uma surpresa para mim, eu já estava ali numa situação tão complicada, né? Eu já estava ali numa situação, era o primeiro dia, no segundo dia, era o terceiro dia, ainda não tinha tido o bebê, eu já queria despachar aquilo, mas eu já estava emocionalmente abalada, porque não foi fácil, foi muito cansativo, principalmente na área psicológica. E então ela arrebentou a bolsa, e depois nós fomos, passado um tempo, começou a dar muitas contrações, eu ainda tive muitas contrações, mas a dilatação infelizmente não foi bem sucedida, eu não fiz um único centímetro de dilatação, e foi quando eu fui para a sala de partos para ter o meu bebê. Depois foi a outra situação, para levar a epidural, eu tive muita dificuldade. Porquê? Porque eu estava completamente contraída, gente. Eu tive muitas horas deitada na mesma posição, ali a tentar induzir um parto, toques, eu já não conseguia contrair aqui a parte desta zona aqui atrás, estava contraída, então foi muito difícil eu pegar a anestesia.
Eles tiveram quase para dar uma anestesia geral, só que eu disse, não, anestesia geral, não, por favor, eu quero ver o nascimento do meu filho, o meu primeiro filho. Então eu fiz ali um esforço e graças a Deus eu consegui que me dessem anestesia. Deram uma anestesia, eu parecia que estava num spa, eu estava muito bem disposta, muito animada, estava bem, eu estava também ao lado de pessoas, uma enfermeira, ela era minha conhecida e portanto eu nesse aspecto também tive muita sorte, eu fui para um quarto privado no hospital, foi muito bom, era um hospital público, mas eu também devido ao meu histórico e ao desenvolvimento do parto foi muito difícil, então eu tive direito a esse descanso e já foi muito bom. O parto foi ótimo, foi muito rápido, o Rafinha nasceu e chorava, fazia aquele barulhinho, eu disse, vamos mostrar ao papá já, que o papá estava muito nervoso, sim, porque os homens também ficam muito nervosos. E o papá estava muito nervoso e o papá ficou maluco, já estava lá a minha cunhada, já estava lá a minha sogra na sala de espera, à espera de ver um netinho. E eu vou passar agora aqui uma foto para vocês verem como ele era lindo. O meu primeiro parto foi muito difícil. Mas, embora tenha sido uma cesariana, mas foi mais aquela tortura emocional, psicológica, dia a dia, hoje não é. E depois aquela epidural, eu só pude beber água ao fim de quase... Não sei se foi para aí umas 7 ou 8 horas. Eu já tinha estado o dia anterior sem comer nada. Nada. Aí eu só fui comer no outro dia, ao meio-dia. Ou seja, eu estava fraca. Mas ainda assim, o meu filho queria mamar, as enfermeiras levavam. Eu não gostei da ideia, estive sempre acordada praticamente. Não dormia quase nada a olhar para as enfermeiras a levar o meu filho. Passado 20 horas consecutivas de uma cirurgia, esta menina já andava por todo o lado. Levantei-me, fiz o primeiro levanto, custou-me horrores. Tomei-me bem, foi como se tivesse ressuscitado. E levei o meu filho, fiz questão de levar o meu filho no colo e caminhar até à pediatria para fazer o primeiro exame de pediatria. Até que depois a enfermeira ralhou comigo para caramba, porque eu não parei quieta, sério. Eu devia ter suposto estar lá, deitada, mas eu não fiz nada disso, gente. Eu queria cuidar do meu filho sozinha e não queria que ninguém tocasse no meu filho. E foi assim. Então, como vocês veem, isso é um testemunho de facto, porque Deus dá livramentos. Deus dá livramentos, Deus é um Deus que te avisa, Ele sempre fala connosco. É uma bênção. Eu sei que eu sou suspeita por ser mais dar a falar isto, mas eu realmente sei que Deus, quando nos chama para ser algo, para ser alguém, Ele cumpre e eu tenho a certeza absoluta que o Rafinha vai ser uma bomba no meio deste mundo que precisa de Jesus. Tenho a certeza disso. Então, cabe-me a mim ser pastora dele e orientá-lo, ser uma boa líder para os meus filhos, pregar para eles, nunca os condenar. Eu sempre falei com ele naturalmente. Quando ele não entende alguma palavra, eu explico-lhe o que é que quer dizer. Este é de facto um testemunho para mim impactante, porque eu poderia não estar aqui, ou poderia ter vivido as piores experiências, o meu filho poderia ter montes de problemas por causa dessa pré-eclâmpsia e graças a Deus, Deus decretou naquele culto que Ele ia me dar um livramento e eu fui livre, eu não tive nada, não sofri nada e o meu filho também não, para a glória de Deus. Espero que este testemunho edifique a sua vida, um grande beijinho para ti. E até o próximo vídeo, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. Beijinhos!